quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já está naquele horário gostoso da fome. Como combinado, né? Toda sexta-feira ao meio-dia. A partir da semana que vem, eu acho que a outra, a gente começa a mudar, deixar o horário um pouquinho mais tarde, meio-dia e meio. Mas por hora, a partir do meio-dia, a gente está compartilhando aí um conteúdo bacana, um conteúdo relevante para a gente poder ter insights, né? Então, às vezes, o horário de almoço é um horário que a gente acaba rolando aí as telas de redes sociais e a gente acaba não necessariamente ganhando mais conhecimento com este tempo. E, de repente, as sextas-feiras, um dia mais leve, é bacana de a gente poder refletir a respeito de assuntos que não necessariamente fazem parte da nossa especialidade, por isso que nós estamos com talk com especialistas. Então, a especialidade não é da Tati, a especialidade é do nosso convidado. Não sei como tá aí do outro lado da telinha, mas aqui tá um frio que parecia que o inverno já tinha ido embora e ele deu um oi bem presente pra gente. Então, uma semana aí, realmente, tiramos os casacos do armário novamente, né? Prolongando um pouco aí, um pouquinho mais o nosso inverno. Eu espero que você esteja aquecidinho e que a gente possa ter aí ótimas reflexões neste dia. Bom, então, sem mais delongas, até porque é uma horinha que a gente tem para poder provocar esses insights e as conversas geralmente são muito produtivas. Quero chamar aqui para a nossa live de hoje o Cauê, ele que vai falar sobre um assunto super massa, marketing de liderança. Cauê, seja muito bem-vindo. Olá, Tati. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um assunto que eu amo, gosto muito, né? E vejo grandes oportunidades aí, acompanhando o dia a dia de grandes, né, líderes, enfim. É um super prazer estar com vocês. Vamos ter uma conversa aí, uma horinha bem gostosa. Muito bom. Cauê, para que a nossa audiência possa conhecer um pouco você, queria que você se apresentasse, por favor. Com certeza. Bom, eu sou o Cauê, tenho 35 anos, sou publicitário, formado em publicidade, tenho alguns bons anos já. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos com meu pai é do ramo gráfico, tem gráfica, então desde o começo trabalhando com vendedor de formulário contínuo, uma coisa bem antiga. Os mais velhos vão lembrar que aquele formulário que você destacava a bordinha, que estava na impressora, mas sempre tive aptidão por marketing, então comecei a fazer publicidade e propaganda, desde que comecei a estudar essa matéria, né, importante para minha carreira, minha formação. Eu sempre tive vontade de trabalhar em marketing. Meu primeiro trabalho dentro da área foi como estagiário da IBM, né? Então, empresa de tecnologia, na época, a terceira marca mais valiosa do mundo. Então, fiquei 6 anos na IBM, uma grande carreira, entrei como estagiário, né? Passei pela área de marketing, mídia, interação com a agência, campanhas, muito do global. As campanhas eram praticamente todas adaptadas de fora, onde era um grande desafio, porque o comportamento, né, é muito diferente do brasileiro com o americano, principalmente. Fiquei 6 anos, saí da IBM como o head de eventos do Brasil, então de software. Então, todos os eventos de software no Brasil ficavam sob minha responsabilidade. Uma grande experiência que eu trago desse último momento meu na IBM foi um evento que a gente fez com o Bruce Dickinson. Então, a gente trouxe o Bruce Dickinson para dar uma cantor do Iron Maiden, né? Para quem não... Cantor, empreendedor, piloto de avião, o cara é um multitarefa, multitask, assim, fora da curva. Então, a gente trouxe ele para um evento aí de Levels, onde ele veio contar um pouco da história dele, da trajetória dele, de como a tecnologia, né, IBM, tinha ajudado ele a chegar onde ele chegou. Depois eu fiquei um ano no Yahoo, então fui trabalhar na área de conteúdo, não era de marketing, era conteúdo, então era a principal fonte ali de direcionamento dos conteúdos dos players de mercado com as editorias. Eu fazia esse meio campo. E eu sempre tive vontade de trabalhar no varejo. Muitos falam que eu sou louco, falando no varejo, mas eu quero ver o consumidor, eu quero ouvir o consumidor, eu quero entender que o meu trabalho está mudando realmente a alguma percepção, trazendo algum valor agregado. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Cacau Show. Entrei como coordenador de eventos, fiquei 6 anos na Cacau, saí como head de marketing, trabalhando toda a parte de marca, né, estratégias, eventos, ativações, desde a imagem também ali, o conteúdo do Ale Costa, CEO. E há 10 meses eu estou aqui na Chile, trabalhando junto com o Caíto. Então, dentro da área, do meu escopo aqui, toda a parte de marketing, CRM, trade, campanhas, digital, audiovisual, e-commerce agora, que eu semana passada acabei assumindo também.
e à frente também do Hub do Caeton Maia de conteúdo. Então, esse é um pouco do meu histórico profissional. Pessoal, não tenho filhos, pretendo ter filhos, gosto muito, tenho duas cachorrinhas que são consideradas como filha, né? Porque o trabalho e o investimento não são iguais, que eu saiba, mas é parecido. É muito parecido, viu? É muito parecido. E pretendo sim ter filho ano que vem já, eu e minha esposa já estamos planejando para isso. E sou filho único, neto único, tive um lado um pouco mimado da minha vida na infância. E mãe falecida, pai vivo, tio vivo, minha avó tem 93 anos, e é super lúcida, super legal, troco muito com ela, até compartilhava muito esses momentos nas redes sociais, quando eu morava com ela um tempo atrás. Mas resumindo, é isso, Tati. Esse é o Cauê. Que legal, Cauê. Antes, curiosidades de RH agora, né? Tá falando que RH e você já sabe que vai vir umas perguntas, né, da NASA aí para você. Vou pegar a primeira oportunidade, você entrou como estágio e você saiu com um cargo considerável dentro da empresa, dentro da IBM. Na sua visão, o que te fez ascender a esta carreira? São 6 anos, é pouco tempo para você poder entrar, né, como praticamente um aprendiz, né, uma pessoa que vai estar aberta aí para poder ser direcionada para diversos setores, porque como estagiário você nunca escolhe exatamente o que você vai fazer, a gente brinca. O estagiário é aquele que cai de paraquedas e não sabe para onde o paraquedas dele vai voar, né? E saiu aí numa função tão significativa. O que aconteceu nessa trajetória sua de 6 anos? Ô, Tati, eu acho que eu consegui agarrar as oportunidades da melhor maneira possível, tá? Então, desde que eu entrei na IBM para fazer um trabalho, eu entrei para fazer um trabalho que uma outra pessoa fazia, que essa pessoa cresceu, e eu assumi o trabalho dela. E era um trabalho que no meu dia a dia era uma coisa tão simples de fazer, que era uma coisa que eu entregava o que eu precisava em questão de 1 hora, tá? E a pessoa que eu entrei no lugar demorava 2 dias. Sim, por uma série de fatores. Mas isso começou a ser um destaque, né? Ali logo de entrada. Então eu comecei a ser bem visto, falou, pô, ele chegou, ele tá fazendo um negócio rápido, tá ajudando muito. Então eu comecei a construir, né, em cima de aproveitar a oportunidade, tá me dando trabalho, vou fazer da melhor maneira possível, não vou enrolar, vou pegar, tirar da frente, porque o volume era muito grande, não quero ter, né, se tá aqui, vai acontecer. E eu tive a sorte também, aliada à competência também, de que aconteceu no meio tempo da minha carreira, no meu crescimento na IBM, com o meu segundo ano na IBM, eu tive a minha team leader, né, que era um cara equivalente a um gerente, ela engravidou e ela saiu de licença, né? E nessa época a diretora me chamou e eu trabalhava direto com ela, eu era o braço, né, eu era a equipe dela praticamente. E aí a diretora me chamou e falou, Cauê, ó, ela tá saindo, você vai ficar no lugar dela. Eu tomei um choque na hora, tá? Te juro por Deus. Eu falei, mas quem mais? Ela falou, você. Vou estar aqui para te ajudar, tem fulano que vai te ajudar, mas você vai ser o responsável pelo reporte da área. Então, eu tinha ali meus 22, 23 anos, tomei um choque, e um susto vai ser muito bom. Enfim, então eu aproveitei a oportunidade. Depois foram aparecendo outras oportunidades, ela voltou, eu fui para uma outra área, que era de eventos e ativações, e essa construção se deu muito de aproveitar as oportunidades e entregar da melhor maneira possível. Então, eu sou uma pessoa muito didática, muito rápida, né? Tenho isso, eu sou ansioso. O mercado, né? As pessoas, ansiedade, eu sou um cara ansioso, ariano, ansioso. Então, quando tem um negócio comigo, eu pego e quero fazer acontecer da melhor maneira possível. Então, eu acho que o meu crescimento na IBM foi isso, a questão de foram aparecendo as oportunidades, eu abracei da melhor maneira possível e consegui ali entregar resultado muito construtivo, porque aquele negócio, que nem agora, eu estou numa cadeira de e-commerce, eu não sou um especialista de e-commerce, eu não sou especialista nas ferramentas de e-commerce, não sou, eu tenho uma visão de marketing, né? Mas eu vou construir como equipe que entende do negócio, né? Então, eu acho que esse é o grande lance meu, que desde o começo da minha carreira, eu sempre construo. O meu trabalho que eu falo não é o Cauê, é a equipe, é o colaborativo. E com isso você tem força, porque você está com os melhores, você está com os especialistas, então não tem como... E aquela coisa, nós erramos, né? Não foi o fulano, foi o fulano. Então, eu acho que isso tudo me ajudou a sair ali da IBM como uma carreira, um cargo ali já em 6 anos, com uma certa relevância, né? Com importância. Que legal. Acho que isso que você traz da sua experiência é algo muito relevante, né? Que os profissionais deveriam realmente considerar na sua jornada, que é
a disposição do erro, para o erro, do errar. Né? Então, assim, a gente nunca nasce, né? Nunca sabe tudo e, na verdade, vamos percorrer N jornadas profissionais e a gente vai estar aprendendo coisas novas. E muitas pessoas acabam se sentindo inseguras, né, em assumir essas responsabilidades por não se sentirem preparadas. Conheço pessoas, Cauê, não sei se você conhece também, mas que são inteligentíssimas, têm formações, várias especializações, experiências exteriores, mas quando a oportunidade cai no colo, fala assim, calma, ainda não é a hora. Eu preciso me preparar um pouquinho mais. E às vezes a oportunidade não volta nunca mais, né? Então, acho que você estar aberto para o erro, para errar e aprender, é claro, com o erro, acho que faz parte desse processo ascendente de carreira, né? Perfeito. Muito bom. E então vamos falar um pouco desse tema. Eu quero que você possa discorrer brevemente o que seria marketing de liderança, né? A gente poderia ter escolhido, nossa, 1 milhão de coisas que você já, né, que você já fez, que você tem especialidade, mas aí foi escolhido esse tema marketing de liderança. Por que esse tema em especial para você, Cauê? Tati, esse tema é um tema que eu gosto muito. Eu acho, pelo que eu vejo, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar aqui, as pessoas hoje em dia, inclusive a geração mais velha, né? Quando a gente é em questão de geração, a gente sabe que a geração Z é uma geração que tem algumas já premissas, fortalezas intrínsecas e que elas colocam em prática, né? A minha geração, a geração Y, enfim, a geração mais velha, ela tem um olhar ali meio de, e nem só geração também, tá? Porque isso também é muito de perfil, né? De entender o quanto que eu falar alguma coisa eu vou estar me expondo de mais ou de menos. E o que eu vejo, e isso nas empresas que eu trabalhei até hoje, trazendo o Cacau Show para cá, né? Que aí são quase 7 anos de caminhada, é que as pessoas, os líderes, né, das empresas, eles não se posicionam, né? Ninguém é obrigado a se posicionar, óbvio que não. Se posicionar é contar um pouco do que você faz, o que você faz, o como você faz. Isso tudo é muito legal, porque isso tudo você pode estar ajudando uma outra pessoa. E tem uma palavra que eu já lidei algumas vezes, em algum momento da minha vida, com pessoas falando sobre isso, de autopromoção. Ah, não, porque você falar sobre o que você faz, ou algum projeto, alguma coisa que você queira falar, algum conhecimento que você tem, alguma visão, isso é autopromoção. É muito diferente, né? Uma autopromoção de uma questão de compartilhamento de conteúdo, de visão, de agregar. Então, esse assunto de marketing de liderança, não é para liderança, né? É o que eu vejo que tem muita oportunidade hoje de grandes líderes, e todo mundo, e assim, tem um negócio que é legal, porque todo mundo é um líder. Aí você tem dentro de uma empresa, dentro de uma carreira ali, você tem, né, dentro de marketing de liderança, cargo de confiança, liderança, ok. Mas todo mundo, você tem algum ponto de líder, tem alguém ali que tem alguma conexão com você, que vai te seguir, que vai te olhar, que vai te ver como um líder. E eu vejo que as pessoas, né, quando a gente chega olhando para esse topo de pirâmide, de que exercem um papel de liderança dentro de uma empresa, de uma funcionalidade, eles não compartilham. As pessoas não compartilham conhecimento. É muito difícil você ver. Então, quando eu pego, né, antigos pares, enfim, essas pessoas não falam. E, por exemplo, quando a gente fala de um negócio, de uma empresa, de uma marca, onde a gente trabalha forte essa marca ela está nos principais veículos de comunicação, está nas redes sociais, está na boca dos influenciadores, está na boca do consumidor, você se torna uma referência. Putz, meu, Cacau Show, putz, meu, Chili Beans. E aí, quando você tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre determinado função, canal da empresa, quero saber mais sobre o marketing da empresa. Meu, Chili Beans, Caíto, tá bombando aqui, marketing, quem é o marketing? Putz, é o Cauê, vou atrás do Cauê, putz, vendas, tá bombando, eu vou atrás do diretor comercial, nossa, tá abrindo loja pra caramba. Então, a gente ter essas pessoas, né, esses porta-vozes, referências para o mercado, é muito legal, né, para o ensinamento, para o negócio. E eu vejo que isso é muito raro hoje, inclusive, você ver pessoas desses níveis, dessas importâncias, com grandes marcas por trás, que não falam, não compartilham. E não é só compartilhar no momento, por exemplo, eu estou aqui com você, que faz todo sentido, que faz parte, eu acho um trabalho incrível, mas no dia a dia, você ser orgânico,
né? O trabalho não é midiático, não é autopromoção. E assim, que nem eu estava te contando, né, Tati, que eu fiz um trabalho com o pessoal de um escritório de advocacia sobre a questão da marca pessoal. Porque todo mundo tem uma marca pessoal. Se eu perguntar para um monte de pessoa, quem é a Tati? As pessoas vão falar alguma coisa. Né? E isso ajuda, inclusive, nessa questão de marketing pessoal também, da própria pessoa. Então, é ganho. É lógico, mais uma vez, que nem eu falei para o escritório de advocacia, que são advogados, pessoas com uma seriedade maior que o publicitário, que o marqueteiro, por exemplo, né, em questão de visão, de pensamento, mas, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade. Você é referência para alguém. Mas eu não gosto de falar, de escrever. Tá tudo bem. A gente tem que respeitar o cada um. Mas o que eu sinto falta do nosso tema aqui, da nossa grande ideia central, é esse marketing de liderança, das lideranças falarem um pouco e serem influenciadores da marca, do negócio como um todo. E não só da marca do negócio, mas também da frente. Ser um influenciador do marketing mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Pedro Alvim do Magalu, né? Que ele é o gerente sênior digital do Magalu. O Pedro Alvim, ele se posiciona super legal, ele coloca as coisas legal, e a Lu, para mim, é que hoje eu tenho uma visão de marca, que é um case que eu utilizo no meu dia a dia, quando você vai para a questão do varejão. Então, por quê? Porque ele se posiciona, porque ele mostra, né? Então, acho que isso é muito legal. E isso traz uma importância muito grande para o negócio. E eu vejo que as grandes lideranças têm uma grande oportunidade sobre o tema. Perfeito. A gente às vezes tem aquela crença, né? Quem não é visto não é lembrado, mas isso ficou um jargão mais negativo do que positivo, justamente nessa fala de autopromoção, né? Assim, poxa, mas eu preciso estar falando sobre mim para que as pessoas possam lembrar de mim? Então, eu gosto de dizer que você não precisa falar sobre você, você precisa se posicionar, você precisa falar, você precisa explicar o que está acontecendo no seu mercado, você pode falar sobre as suas dificuldades, você pode falar sobre as oportunidades que você está percebendo, você pode trocar essas figurinhas com os seus pares, porque, na verdade, a liderança ela tem um único objetivo, que é influenciar pessoas. Né? Eu sei. Influenciar pessoas é diferente do comandar pessoas. Então, quando a gente fala pessoas, são todas as pessoas, né? Então, não são somente as pessoas da organização. E você tem razão, né? A gente realmente vê pouca troca entre líderes. Cada um está imerso nos seus desafios da área, nos seus indicadores, nos seus KPIs, e aí aquela coisa, às vezes, acaba afastando você de ter outras visões, quando, na verdade, tendo outras visões, você traz resoluções para o seu próprio negócio muito mais assertivas também, né? E é isso, o líder fica imerso lá na rotina dele acelerada de entregar resultados, e quando mal percebe, né, as pessoas já nem lembram mais quem é esse líder, né, porque ele fica tão absorto lá naquela situação toda que, enfim, que a competitividade dele acaba diminuída, né, diminuindo. Perfeito. É bem isso mesmo. É até interessante, Tati, tem uma agência no mercado chamada Adventures, eles criaram uma frente bem bacana, que é o Adventures Partners, onde eles ajudam pequenas agências, né, a chegar a escalonar o seu negócio. É um puto negócio legal, porque você vai, a pequena agência é o concorrente de uma agência. Eu ia falar isso, poxa, eles estão ensinando, né, uma agência que talvez em algum lugar seja um grande concorrente dele. Pois é um pensamento assim. Quando eu tive acesso ao projeto, eu falei, cara, é incrível. Aí eles tiveram um evento tem uns 20 dias no Rio de Janeiro, e eu fui convidado a falar um pouco do que um cliente, eu, como sempre, minha vida inteira sendo cliente de agências, o que eu espero de uma agência, né, nesse contato. E a minha maior provocação para eles foi o seguinte: falou assim, gente, olha como que é a agenda hoje do meu dia a dia. Quando você tiver oportunidade para conversar com alguém, não é com o Cauê, é com qualquer um no mercado que esteja numa posição de agenda parecida com a minha, em questão de cargo, de liderança, de hierarquia. Por quê? Porque não tem tempo, não dá tempo. Não dá tempo. Então, quando você for, seja assertivo, toque nas dores. Aí eu entrei em alguns pontos, enfim, que não é o nosso tema aqui, mas qual que é o ponto aqui, Tati? É a questão do tempo que você falou.
Então, hoje a gente está tão imerso na entrega que a gente não consegue nem respirar muitas vezes. Não consigo ir no banheiro, a questão do home office, as pessoas estão trabalhando, inclusive, até mais, né? Geralmente do que um cafezinho que você tomava à tarde com algum amigo seu no escritório. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se disciplinar, e é disciplina isso. A parar em algum momento e falar, eu preciso falar hoje sobre alguma coisa aqui, tem algum tema relevante, eu preciso escrever, preciso colocar, preciso divulgar, né? E o que a gente vê, isso não acontece. E muito puxado pelo que você falou. Aí você já soma com a pessoa que já tem esse... Putz, será que eu vou falar? Mas será que eu... será que eu tenho... E tem um problema também, tá, que as pessoas pensam, o que os outros vão falar do que eu tô falando? Cara, seja você, fale o que você tem vontade de falar, traga o seu conhecimento, não fique preocupado com o julgamento, porque as pessoas, ao tempo todo a gente é julgado. E assim, mesmo que eu não me posicione, eu sou julgado. É o marketing pessoal. Se você perguntar para qualquer um, e o Cauê, por mais que eu não me posicione, alguém vai falar alguma coisa de mim. E eu quero que, já que vão falar, eu quero que fale coisas boas, né? Enfim, então, ter essa disciplina no dia a dia é importante. Eu, como, por exemplo, gestor de marca, onde eu tenho um dos meus principais clientes aqui é o consumidor, é a jornada do consumidor, eu preciso saber o que o meu consumidor está falando, né? O meu seguidor, o meu consumidor, o meu stakeholder está falando sobre a minha marca. Então, eu paro todo dia 15 minutos, né, para poder entender, dentro de um software que a gente tem aqui, por exemplo, redes sociais, para entender o que o consumidor está falando sobre a Chili Beans hoje no mercado e fazer a mesma coisa com o show. Eu reservo um tempo na agenda. Então, já que tem essa dinâmica de agenda, reserva 15, 20 minutinhos, pensa. É um autoconhecimento isso, vai te retroalimentar, né? E em cima disso, você se posicionando, você vai criando o quê? Conexões. Criando conexões, você vai estar onde? Eu estou hoje com você aqui, Tati, trocando uma ideia com uma galera, né? Então, e isso é muito rico, tanto para aprendizado, para eu poder aprender com você, e como vocês estão assistindo, assim como vocês aprenderam um pouquinho comigo, ser provocados, a gente trocar essa ideia. Então, essa questão de disciplina de agenda, realmente, ele é um dos ofensores de quando a gente fala que esse marketing de liderança ele acaba não acontecendo. Perfeito. Né? E muito da visão de, putz, não, entre fazer uma reunião, escrever ou falar alguma coisa, eu não vou, né? Vou preferir para reunião, enfim. São coisas diferentes, são coisas complementares, né? Não é escolher um ou outro. É você entender o propósito e a diferença de cada peso de cada coisa, né? Então, esse fator hora e agenda é um grande complicômetro também nesse tema de marketing de liderança. Com certeza, Cauê. Eu acho que a gente está falando de exposição, de conexões. Uma das principais redes, né, inclusive indo ao vivo aqui dentro dessa nova disponibilidade de a gente estar fazendo essa gravação ao vivo pelo LinkedIn, hoje eu, Tati, considero que é um dos principais canais de você poder estabelecer boas conexões e de você poder deixar a sua marca profissional também, os seus ideais, o que você defende, o que você acredita. E muitas pessoas acreditam que o LinkedIn é um lugar de buscar emprego. Então, eu vou estar no LinkedIn porque lá no LinkedIn eu vou buscar emprego. Eu sempre falo isso para meus clientes. Assim, o LinkedIn é o pior lugar do mundo para você buscar emprego. Porque todas as pessoas estão querendo fazer a mesma coisa. Ou seja, você não vai conseguir ter visibilidade tendo que buscar emprego no LinkedIn. Mas você pode chamar a atenção dos recrutadores para o seu perfil, que é totalmente diferente do que você pedir uma oportunidade de emprego. E você tem, e hoje, né, as redes sociais, elas oferecem para a gente possibilidades inúmeras de realmente a gente conseguir passar a nossa mensagem. Hoje a gente está fazendo isso daqui através de vídeo, mas, poxa, LinkedIn você pode fazer através de um post, de um artigo, de uma foto, de um comentário em cima de uma fonte. Poxa, existem inúmeras formas de você poder se posicionar em uma rede que é para isso, né? É uma rede de conexões profissionais, para que a gente possa aprender uns com os outros. Então, não é necessariamente uma rede de buscar emprego. E o líder, quando ele se posiciona no LinkedIn, falando aqui, né, pessoal, minha opinião, quando um líder se posiciona no LinkedIn, ele tem um título, às vezes um título pesado, né, porque a gente fala que o sobrenome
da empresa que você carrega, dependendo da empresa, é um sobrenome pesado, então as pessoas acabam, às vezes, até sendo muito mais críticas com você por causa daquilo, mas quando eu vejo nas redes sociais um líder se posicionando, adicionando valor à empresa, à marca empregadora que ele atua, eu acho a coisa mais linda do mundo. No sentido de, cara, você está deixando a sua visão como líder, né? A sementinha que você está plantando lá e você está fazendo com que essa visibilidade se torne ainda mais competitivo para a organização que você atua. Então, não é falar contra, não é puxar o saco da empresa, tem nada a ver com isso, né? Mas é você poder se posicionar enquanto uma pessoa estratégica dentro da organização e, com certeza, isso faz uma diferença muito grande na marca profissional, para a marca profissional, né? Perfeito, Tati. Eu estava escrevendo alguns pontos que você me falando aqui, e o legal desse modelo é a nossa conversa, porque o insight ele vai gerando, ele vai acontecendo conforme a conversa. Então, eu separei alguns pontos bem interessantes sobre a questão de posicionamento, principalmente da liderança, né? Que um dos pontos que eu coloquei aqui hoje, por exemplo, quando você, enfim, está estudando alguma mudança profissional, né? Então, putz, eu saí da Cacau Show e vim para a Chili Beans em 10 meses. Quando eu estava conversando com a Chili Beans, eu entrei no LinkedIn e eu falei assim, quero conhecer as pessoas do LinkedIn, da Chili Beans. Aonde que eu vou conhecer as pessoas da Chili Beans? No LinkedIn. No LinkedIn eu vou lá, boto Chili Beans, boto pessoas e eu vou discorrendo sobre as pessoas. E eu quero entender o lado profissional das pessoas. E a partir do momento que você, bom, entrei, legal, deixa eu ver quem são os meus pares livres aqui do comitê executivo da empresa. Putz, eu não achei ninguém. Aí você fala, putz, como que é isso? Né? Será que, tipo, existe alguma norma que a pessoa não possa se colocar alguma coisa, se divulgar, se autopromover? Né? Que a galera julgue autopromoção internamente, né? Então não tem. Né? Então eu já passei por situações dessa. Não, tá falando muito. É que nem você falou, procurar emprego. Não, não é procurar emprego, é pelo contrário, você está gerando buzz. Usando um exemplo próprio, eu postei uma matéria da Forbes que saiu que a Chili Beans vai faturar 1 bilhão esse ano. A matéria teve um alcance de mais de 60 mil pessoas, de contas alcançadas. Então, através de uma matéria que eu compartilhei no meu perfil, eu tive ali um impacto de 60 mil pessoas, de contas que olharam o meu post de alguma maneira. E meu post ali, eu estou falando sobre uma matéria do negócio, que é a importância para a estratégia da empresa. Não estou falando do Cauê. Entendeu? Então, é isso que precisa, que as pessoas também acho que é importante entender, né? A provocação é que o você falar não é só você está ajudando o seu negócio. Exato. Você está ajudando a ampliar o alcance do seu negócio. Né? Até porque, só para não perder o gancho disso, a autopromoção é essa coisa de você falar de você o tempo no LinkedIn, mas falar da sua pessoa não engaja as pessoas. Você tem que falar dos seus projetos, você tem que falar das suas atuações, você tem que falar das suas dificuldades, você tem que falar da sua marca, da sua empresa, né? Então não é necessariamente aquela coisa do sou formada em marketing na universidade, tal. Cara, isso não tem validade nenhuma dentro das discussões, mas você compartilhar um artigo sobre a sua marca, colocando lá a sua opinião, né, você parabenizando ou fazendo uma reflexão, poxa, isso consegue chegar a muitas pessoas que eventualmente ainda não te conheciam, de falar, nossa, olha aí, né? Ele agora é o responsável pelo marketing lá na Chili Beans, olha que interessante o post que ele fez. É assim que você se torna ainda mais conhecido, né? Então não é você falando sobre você, é você deixando a sua mensagem sobre as coisas que você acredita. Acho que isso é muito importante, muito importante. E é aquilo que eu sempre falo aqui, né, Tati, até para minha equipe, enfim, o que a gente quer deixar como mensagem? Qual que é o meu propósito? Né? Então, em cima daquilo que eu estou postando, do que eu estou falando, do que eu estou compartilhando, o que eu quero com aquilo lá? Eu quero comemorar, eu quero dar um alerta, eu quero trazer um bench, eu quero pedir ajuda. Então, por exemplo, eu faço muita enquete no LinkedIn, porque eu quero, inclusive, tem enquete que já definiu, por exemplo, o brinde de Natal da Chili Beans, um dos embasamentos é uma pesquisa que eu fiz no LinkedIn. Que legal! Para entender o que seria ali atrativo como um brinde de Natal. Né? Então, em cima, lógico, não foi essa decisão única, mas foi um dos pilares e dos argumentos que ajudou a gente na escolha.
Mas voltando, essa questão dos pares, então, é uma questão que hoje muito se olha, né? Então, a liderança, quando ela vai fazer uma movimentação profissional, o LinkedIn ali, ela é o lugar onde ela vai conhecer os seus pares, e muito isso dentro dessa agenda de diretores, enfim. Antes de fazer essa mudança profissional, geralmente, se você tem um headhunter, ou tem alguém ali por meio de RH, como RH, é isso, fala, pesquisa seus pares, movimentação executiva, né? Tem que ter mais cuidado, assim, é diferente. Então, sempre pesquise. Mas, por exemplo, eu sou um estagiário, vou trabalhar na Chili Beans, na área de marketing. Você vai entrar lá também, você pode entrar lá e ver quem são as pessoas, entender um pouco com essas pessoas, aí você vai lá, entra, a pessoa não fala, né? Aí achei lá, por exemplo, o gerente de marketing, deixa eu ver quem é esse gerente de marketing, deixa eu ver o que ele fala, não fala nada. Você, tá bom. Agora, se ele fala, você vê, que legal, isso até agrega, até te ajuda, muitas vezes, em uma tomada de decisão, né? Então, é mais uma fortaleza ali dentro desse tema que a gente que está intrínseco, a gente não vê, não percebe nitidamente e que acaba acontecendo, né? Como marca empregadora. Então, é aquilo que eu falo, Tati. A empresa ela precisa dar gatilhos para que os colaboradores, né, façam esse trabalho com essa frente de marca empregadora, que é o quê? Divulgar o lugar onde você trabalha de uma maneira bacana, né? A marca empregadora não é a empresa falar dela, né? Pois a marca empregadora não é a empresa falar dela própria, não é a empresa falar, nossa, como somos bons, nossa, olha nossos benefícios, nossa, olha nosso plano de carreira. É o Cauê falar, poxa, que orgulho que eu tenho de trabalhar nesse lugar, que tomou essa e essa decisão frente a essa dificuldade no mercado. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí você vai colocando isso em cadeia, e isso acho que funciona para 100%, não é liderança, é todo mundo isso. É todo mundo. É lógico que quanto mais você tem as pessoas falando, então você tem os líderes falando sobre o negócio, lógico que isso vai gerando cada vez um buzz maior, mas isso é para todo mundo, serve para todo mundo. Então, é um trabalho ali também que muitas vezes a gente não entende, não vê, não tem noção da importância que tem, da riqueza que tem. E é um dos temas que eu mais sou apaixonado, né? Essa questão de trazer o colaborador, de dar o gatilho para que o colaborador possa ali divulgar isso nas redes sociais. Né? Outra coisa que eu ia falar, essa questão de que você falou de RH, né? Até citar um exemplo para você aqui, quando eu vim para Chili Beans, uma colaboradora, que foi minha colaboradora, falou para mim, falou assim, que o pai dela me segue no LinkedIn, e ele falou para ela, não, o Cauê estava muito... o Cauê estava muito ativo no LinkedIn, né? Tava na cara que ele ia sair. Eu falei, não, pelo contrário. Quando eu saí, inclusive, é muito legal isso, porque tem as duas leituras. Tem a leitura genuína, que é essa que você faz e você chega de uma maneira também a ter ali uma interpretação de, o cara tá no LinkedIn que ele tá procurando emprego. Ao mesmo tempo, tem uma imagem de, o Cauê ele era tão engajado com as coisas que ele fazia que eu não acredito que ele está saindo da empresa. Então, e aquilo que eu falei para você, a gente vai ser julgado de qualquer maneira, né? Ou porque ele tá muito ativo, tá procurando emprego, nossa, cara, não acredito que você vai sair. Mas você postava no LinkedIn toda semana sobre a Cacau Show, falando sobre seus projetos. Mas faz parte da vida, né? No fundo... Né? É crescimento, é evolução, né? Todos buscamos isso, né? E aí tem um lado pessoal de cada um, que são as escolhas, enfim, né? As metas, os objetivos. E não é porque que você está na Cacau Show ou tem alguma empresa que você está falando bem daquele lugar, que amanhã, se você decidir, ou também porque você também é um número, né, Tati? Pode ser que a empresa em algum momento entenda que você não faz mais parte do negócio e você seja mandado embora, né? Mas não é por isso que você não deixou de fazer um trabalho, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você tivesse sido desligado da Cacau Show, por exemplo. Eu falo, nossa, o Cauê era tão engajado. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, são frentes completamente diferentes. Então, e essa questão que você está falando de recrutador é muito interessante, porque eu já vi casos, a minha esposa ela é de RH também, ela é recrutadora. E eu já vi casos de um candidato, por exemplo, né, em questão de liderança, ele está participando de um processo, está muito bem evoluído, e aí, ou o gestor ou o par desse candidato, ele olha, vai entender quem é a pessoa no LinkedIn, porque o LinkedIn é o lugar onde profissionalmente você vai entender mais sobre a pessoa, lógico, é uma questão de perfil pessoal que você vai para o Instagram, para o TikTok, aí você Twitter, você desbrava. Mas profissional, você vai para o LinkedIn, a pessoa já fala, nossa, mas o Cauê é muito ativo aqui, né? Não, eu não falo, putz, não é legal. Jogar contra muitas vezes.
Isso é muito louco, porque eu tenho uma mentalidade de eu quero ter os melhores comigo, né? Eu quero ter os melhores comigo. Eu quero aprender com esses caras. Então, se eu entrevistar uma pessoa que ela é fantástica, eu falo, essa pessoa é, meu, para mim não é zero problemas. E olha que muito louco, o LinkedIn ele já foi, em alguns casos que eu conheço, utilizado. Meu, o cara ele é muito ativo, ele fala sobre esse tema que eu não domino, né? Deixa para lá. Marketing, né? E tem mais duas coisas também que eu notei que são bem bacanas, que a outra é, quanto mais você se posiciona e quando você tem questão de liderança, você vira um saque da empresa. Você vira um saque da empresa. Boa, boa. Não tem como você fugir disso, não existe. É lógico, um saque, pessoas te mandando por dia 30 mensagens para te oferecer projetos, parcerias, e infelizmente não tem como responder todo mundo, não dá, senão você trabalha para isso. Mas o que eu sempre olho é se tem algum ponto, né, de algum consumidor reclamando. Então, teve 10 dias que eu mandei para o nosso gerente de saque aqui um caso que chegou até o LinkedIn. Né? Então, você se torna também uma pessoa de saque. Né? E quanto mais aí, em questão de liderança, putz, meu, eu estou mandando uma mensagem. Tem que resolver, né? Não tem como fingir, tipo, a mensagem não chegou para mim. Não, isso acontece mesmo. Eu estou mandando mensagem para o Cauê, por exemplo, estou vendo lá que ele é o head de marketing da Chili Beans e tem que resolver, porque senão daqui a pouco você fala, não, mandei mensagem para o Cauê. E isso é muito engraçado, porque a gente vê como a gente tem o hub do Caíto aqui, que cuida dos conteúdos do Caíto, já teve uma vez, sim, de uma pessoa reclamar no LinkedIn, eu, por algum motivo, eu não respondi no tempo que ele esperava, né? E ele mandou pro Caíto, falou assim, não, Caíto, já falei, tentei falar com o Cauê não me respondeu também, aí o negócio já vira uma bola, né? Mas assim, é ônus e bônus, né? Você, como tu mais se posiciona como marca ali as pessoas, inclusive essa reclamação ela nasceu de um post que eu tinha feito. Se eu não tivesse feito, não tinha gerado problema, mas eu também não teria resolvido, porque a gente resolveu o problema do consumidor, mas ao mesmo tempo a gente resolveu ali, né? E mais uma coisa muito interessante também, que com essa questão de falar, de eu gostar de escrever, de contar um pouco do que a gente faz aqui na Chili Beans, eu já consegui fechar 2 parcerias em 10 meses que vieram do LinkedIn, né? Por uma troca de mensagens, de conexão. O pessoal viu ali e falou, pô, meu sítio já tá coisa, beleza, fez. Teve uma que é muito legal. Eu estava na Cacau Show ainda, aí entrei em contato com uma pessoa pelo LinkedIn, que era ligada a produto, tá? Era uma coisa ligada a produto. Eu peguei, falei, não, legal, fiz a ponte com uma pessoa interna do time da Cacau Show de produtos e tal. Beleza, isso tem, Tati, uns 8 meses, tá? Vim pra Chili Beans, mas nem lembrava. A pessoa mandou uma mensagem no tipo direct, tem um mês, falando assim, Cauê, eu queria agradecer muito a ponte que você fez com o time de produtos. A gente está engatilhando um negócio que vai mudar o patamar da empresa. E eu vi essa mensagem e falei, caraca, meu, que legal, né? Tipo, e por que isso aconteceu? Porque eu tô no LinkedIn, porque eu tô escrevendo, porque eu tô conectando, porque eu tô entendendo, fazendo um filtro do que, putz, o que pode ser interessante para o negócio, não pode ser interessante para o negócio, né? Que foi aí que eu fui falar na Adventures o que é o chamariz, né? De quando você aborda uma marca ali, um cliente, o que chama atenção, né? Quais são os gatilhos para a pessoa parar, olhar sua mensagem e falar, não, preciso falar com a Tati. Peraí, tem coisa aqui, né? Porque aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e eu recebo muitas mensagens, né? Tipo, meu nome Cauê, eu recebo Carlos, Alberto, Mariana. O que a pessoa faz é Ctrl+C, Ctrl+V, né? E já foi esse tempo, não existe mais isso, não dá mais certo, esse modelo não funciona mais. Então, essa questão também de parcerias, de negócios a favor que você consegue é muito legal. E digo mais, putz, se eu tenho um problema aqui, algum desafio, algum objetivo, alguma meta que eu não estou conseguindo chegar, algum KPI que está enroscado e determinado tema, compartilhe um pouco desse, não da sua dor, obviamente você vai falar, nossa, preciso de ajuda, não, mas compartilhe sobre o tema. Quem sabe vai aparecer algum player, alguém que vai chegar e falar, meu, olha que legal, vamos falar sobre isso, vai te ajudar. Então, as pessoas também podem usar essa ferramenta como ajuda, como criar um ecossistema ali, né, tanto de ajuda como de ser ajudado, enfim. E quanto mais alto o degrau, quando você já é líder, isso tudo ainda fica mais inflamado, porque você tem, né, ali maior visibilidade. A gente sabe o quanto a questão do cargo, muitas vezes,
muitas vezes tem força. Não que eu concorde. Eu já falei para eu já falo até uns colaboradores. Teve um dia que um colaborador chegou, manda mensagem para ela. Tá falando, mas por quê? Não, porque você é head, o respeito é maior. Eu falei, não, gente, as pessoas têm que ser respeitadas iguais. Não é por isso que eu quero mandar. Entendeu? Se você está sentindo que não está tendo um retorno e tal, não é porque eu sou head, não é esse o ponto. Né? O ponto é entender como a gente vai resolver o problema. Você precisa que eu entre para tentar te ajudar na solução do problema? É isso. É a mentalidade, a mindset precisa mudar um pouco. Né? Então. Mas o peso, né? Você tem razão, o peso do cargo, o peso da marca que você representa, ela com certeza é levada em conta em qualquer coisa que você se preste a fazer. Então, não é só no LinkedIn, é qualquer lugar, porque enquanto você estiver, por exemplo, na Chili Beans, você vai ser o Cauê da Chili Beans. É isso aí. Então a gente fala assim, cara, a gente brinca, né? A gente vira propriedade da marca que a gente representa por um tempo. E a gente precisa entender que isso pode ser positivo se eu souber administrar tudo isso, né? Então, LinkedIn, ele precisa ser ressignificado para os profissionais, né? Porque a gente vai conseguir muito mais benefícios. Tem gente que vai lá e acha que LinkedIn é você ter uma conta no LinkedIn, né? Como você fez buscando lá seus pares. Às vezes você encontra a pessoa, só que a pessoa só teve, né, uma ação, né, a de se cadastrar no LinkedIn, e depois ela acha que é suficiente, porque, porque eu já faço parte da comunidade do LinkedIn, mas o LinkedIn é uma comunidade de gerar insights, de gerar conteúdos. Essa é a relevância da rede, né, e diferente de outras redes sociais, que são legais, mas que têm outras finalidades, né, então, às vezes, a questão do dedicar um pouco do tempo, como você disse, poxa, eu pego todo dia 15 minutos para poder ver o que estão falando sobre a empresa. Então, é como se os profissionais tivessem que colocar na agenda. Todo dia eu tenho 15 minutos para poder contribuir de alguma forma com a comunidade de marketing, com a comunidade de RH, com a comunidade que eu represento, porque querendo ou não, também a gente não consegue falar de todos os assuntos, né, Cauê? Como hoje estamos falando de marketing, mas por quê? Porque você está aqui como especialista. A Tati não teria essa propriedade para poder falar sobre marketing. Então, a gente tem alguns assuntos que são os nossos assuntos de rotina, e é essa, né, a contribuição que a gente pode oferecer. Então, acho que é muito importante, realmente. A comunidade é importante, esse posicionamento, esse marketing de liderança, falando sobre marca empregadora, falando sobre postura, sobre posicionamento, sobre firmeza, sobre segurança, né? Então, eu acredito que as pessoas que têm esse posicionamento, eles são pessoas seguras de si. E não quer dizer que as pessoas vão concordar com aquilo que você está postando, ou a sua opinião, ou o seu post. Então, o post não pode ser para você conseguir um monte de aplauso. Às vezes, o post é para você conseguir que as pessoas reflitam sobre algo. E se discordarem daquilo, tá tudo bem, né? Ninguém precisa, né, precisar dessa aprovação das outras pessoas o tempo todo, porque essa aprovação é péssima para nossa, né, para o nosso posicionamento profissional, né, para nossa segurança. Né, e é uma coisa que você tinha falado um pouco antes, a questão das redes, né? Porque no LinkedIn você não está ali a procura de o famoso jargão, a procura de biscoito, né? Você está ali porque você quer compartilhar alguma coisa que tem alguma finalidade para você, né? Não simplesmente o like pelo like, vou lá para curtir o que ele. Não, né? Então, o que você quer entregar com essa mensagem, né? E mais uma vez, isso sempre cascateando, porque eu acho que é uma mensagem. Isso serve para todos os clusters, mas é claro que né, em questão quando a gente olha em hierarquia profissional, né? Porque a gente está focado aqui falando de liderança, mas quanto maior é o seu cargo, né? Se você é líder, o seu impacto em questão de mensagem ele é muito maior. Olha o que aconteceu uma vez lá com o Nubank, com a questão daquela fala da diretora deles na Roda Viva, em questão de, né, enfim, do tema, né, sobre pretos, né? Tipo, é um cuidado, né? Então, e o negócio foi muito amplificado, por quê? Porque ela é uma diretora, né? Então, lógico, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, óbvio,
Mas, assim, o ponto é, isso serve para todo mundo. Mas, claro que quanto maior a sua escala profissional, maior é o potencial que você tem. A crítica que você vai receber, ela é compatível com o seu peso, né? Eu brinco, é como se fosse na luta livre, né? Você vai trocando de categoria de peso. Então, se você não consegue lutar com um peso pesado, né? Aí entra aquela coisa, nem se posicione mesmo, por quê? Porque você vai se chatear. Mas eu acho que perde muitas oportunidades. Eu tive uma experiência que me marcou muito. Nós fomos realizar um projeto na África, Cauê, sobre empoderamento de mulheres. E a gente foi com alguns combinados do contratante. Quando a gente chegou na África, tinha nada a ver com o que a gente tinha combinado. E a gente percebeu que a gente ia ter que fazer as coisas acontecerem mais, né, com as nossas próprias capacidades mesmo. E aí, eu postei no LinkedIn que tinha, né, desembarcado em Maputo, Moçambique, que eu estava muito feliz, que a energia africana tinha renovado, né, a minha convicção de que era meu propósito e tudo mais, no sentido, poxa, eu estou feliz de estar aqui. Aí, uma conexão daqui do Brasil fez um comentário, nossa, Tati, que massa que você está aí em Maputo, vou te conectar um amigo meu. Marcou o amigo no post. Aí o amigo respondeu, nossa, que Tati, muito bom receber brasileiros aqui, vamos tomar um café. Agendei para tomar o café com o amigo. Cauê, ele era o responsável pela TV Record de Maputo. Era tudo o que eu precisava, era uma ajuda, sabe, tudo o que eu precisava, era uma ajuda para que a gente pudesse realmente realizar o nosso evento da forma que a gente tinha planejado. E, cara, o universo colocou a coisa de uma forma tão natural, né? Então é aquilo, as nossas conexões, elas são poderosíssimas, né? Poderosíssimas para muita coisa boa, para você poder ajudar muita gente. Então, eu acredito muito nessa questão do posicionamento e de realmente a gente poder levar adiante aquilo que a gente acredita e ajudar quando é possível, né? A gente vê algumas redes, às vezes, de alguém que foi desligado de uma forma não tão humana, que às vezes faz um comentário lá nas redes sociais e você vê outras pessoas, né, acabam se compadecendo da situação, indica para um para outro, aí depois a pessoa posta, poxa, né, obrigada, né, consegui uma recolocação. O LinkedIn é uma rede muito forte para muitas coisas do bem também, né? Ô, Tati, deixa eu dar um exemplo em cima disso que você falou. Teve uma colaboradora minha, uma vez ela saiu, né, da minha equipe, enfim, ela pediu desligamento, e depois ela não conseguia, estava muito difícil arrumar emprego. Estava muito difícil, ela não estava conseguindo, e aí ela estava participando de um processo seletivo, e eu sou uma pessoa muito pessoas, né? Então eu sou muito próximo da minha equipe, em questão de crescimento, de ajudar, enfim. Então eu crio um elo ali, um extra, né, empresa com alguns colaboradores. E aí um dia ela me chamou e falou, Cauê, putz, cara, tá difícil, né? Tô há 5 meses procurando, tal. Eu cheguei até algumas vezes ver vaga, mandar para ela. Ela falou assim, eu fiz uma entrevista agora com o RH, mas eu senti que o RH ficou inseguro sobre a minha saída, né? Eles não botaram muita fé, eu senti isso, tô com esse sentimento ruim, e eu tô sentindo que isso vai ser um problema. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela assim, me passa você tem um perfil do LinkedIn da recrutadora? Ela me passou, eu chamei a recrutadora, né? Falei assim, oi Tati, tudo bem? Quem tá escrevendo aqui para você é o Cauê, né? Eu fui gestor da fulana por muitos anos, né? Acabou com ela saindo da empresa, mas enfim, deu a minha recomendação genuína. A recrutadora respondeu falando, Cauê, muito obrigado pelo seu feedback, porque é muito bom receber um feedback assim espontâneo de um líder, né? Ou seja, se você está me dando esse endosso onde você está hoje, tipo, na cadeira que você está hoje, pô, a pessoa aqui realmente é a pessoa que tem que olhar. No final, ela foi contratada. Que legal. Né?
Então, é o que você colocou, de como a gente utiliza também essas ferramentas para o bem. As nossas conexões para o bem, né? Conexões para o bem. E esse caso, a pessoa nem era a minha conexão, mas eu cheguei nela porque eu tenho o LinkedIn, porque o LinkedIn existe, já também está no LinkedIn, uma série de fatores, mas o fato é, eu no cargo que eu estou, né, tive essa força, esse endosso, né, pelo que ela me colocou, né, pô, recebeu um feedback, né, assim, espontâneo de uma pessoa que foi gestor dela, na cadeira que você está, é muito super importante para nós. Então, a gente tem que utilizar para o bem, não é que a gente pode, a gente tem que utilizar para o bem. Então, são uma série de coisas que tá nas nossas mãos. Esse é o ponto. Como a gente fazer. Em vez de eu ir lá, querer criticar, falar mal, putz, se você vê um conteúdo que não é para você, seja de um líder ou não de um líder, passou, tá bom, tudo bem. Exato. Enfim, mas é desafiador. É desafiador porque tem uma quebra de paradigma muito grande nessa questão ainda das pessoas se posicionarem. Eu falava para os meus líderes, quando eu trabalhei na Cacau, eu tinha achado um slide bem legal no LinkedIn, que falava das ferramentas ali dentro de um líder, esperadas para o futuro, né, de 5 anos para frente. Isso foi ano passado. E uma delas, sabe qual que era, Tati? É o líder speaker, palestrante. E o líder palestrante, ele não é o líder que ele tem que dar palestra, entendeu? Viver de palestras, né? Não é isso. O líder palestrante, ele é o líder que ele se posiciona, ele é o líder que ele fala sobre, é o líder que ele troca, é o líder que ele pede ajuda, né? Enfim. E aí eles falaram, porra, meu, é um negócio que você sempre fala, porque eu chegava muito a minha equipe como líder a fazer isso. E tem um poder, né, do marketing de liderança que, assim, a partir do momento que eu cheguei aqui na Chili Beans, eu comecei a postar sobre o meu negócio aqui na Chili Beans, e a minha equipe começou a postar mais. A minha equipe me olha como referência, pô, meu, legal. E eu marco as pessoas, né? Então eu marco, eu reconheço, e isso tem uma força muito grande. Você marcar uma pessoa num post no LinkedIn de agradecimento, você pode mudar o dia da pessoa como reconhecimento. Uma coisa que não custa nada. Exato. Né? Pô, e aquela coisa, não é o Cauê, é uma equipe. Né? O projeto não é meu. Se deu certo, deu certo porque eu tenho uma equipe comigo. Tem pessoas que acreditam no que eu estou falando. Né, no que eu estou direcionando, enfim, ou que também está vindo de baixo para ser direcionado. Eu tenho zero problemas com isso, com ego, não existe. Né? Para mim, eu sou uma pessoa totalmente aberta. Mas esse reconhecimento também que você faz, ele marcando um arroba, tem um efeito muito. Eu já ouvi, tá, Tati, até de outros, né, de outras áreas, assim, tipo, veio pela minha área, mas de outras áreas comentaram, falou, pô, que legal, você viu lá, o Cauê posta, ele marca o time dele e tal. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas elas estão o tempo todo se comparando. Né? A questão da grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Então, as pessoas estão o tempo todo se comparando. E aí, isso vira de uma maneira, uma ação que eu faço aqui, porque eu gosto, porque eu sou assim. Né? Mas mas está vendo? Ó, o nosso gestor aqui não está nem aí. Não é esse o propósito. E é isso que eu falo bem. Quando um colaborador meu fala para mim, eu falo assim, não, pô, que legal que a gente está sendo reconhecido por outra área, mas isso não pode ser um ponto ali negativo para o gestor atual do cara, da pessoa, porque é aquilo que eu falei, entre uma série de fatores. Tem pessoa que é tímida, tem pessoa que não quer escrever, tem pessoa que tem medo. Eu tive um colaborador que ele até começou a exercitar, mas ele está na armadilha do tempo, né? E direto eu venho conversando com ele. Ele falou, pô, eu não tô conseguindo. Eu falei, cara, você precisa, você tem um puta conteúdo legal, né? E o quanto, tá, Tati? O quanto a gente vira referência, o quanto a gente influencia as pessoas, né? Porque eu não sou influenciador digital, eu não sou isso. Eu sou uma pessoa que escreve sobre o meu negócio. E aí é muito legal, porque olha só o que aconteceu. O Kaique foi convidado para dar uma palestra no Sebrae em Passos, de Minas. E ele não podia para fazer de marketing. Ele não podia porque ele estava com agenda, era um sábado e não tinha agenda. E, enfim, ele falou, Cauê, vai lá no meu lugar, beleza, fala de marketing, beleza, eu fui. E nisso, um par meu internamente viu que eu estava lá, né? Falou, puta, eu tenho um conteúdo legal para falar também sobre Chili Beans. E o cara já me chamou e falou, olha o conteúdo que eu prestei, o que você acha de ir pro mercado também? Mas, tipo, não é vender a palestra, mas falar sobre esse tema. Eu falei, cara, esse tema é único, esse tema, poucas pessoas no mercado, quando a gente olha em marketing, tem esse tema que você está colocando aqui. Eu acho que isso aqui, inclusive, eu vou ajudar a divulgar, porque eu acho que isso aqui é muito rico.
Então, também o seu poder de influência, né, ele cria ali um olhar para as pessoas vão olharem, meu, mas assim, e olha que, porque tem gente que com certeza olhou e falou, não, ó, tá lá dando palestra, enfim, julgamentos. E olha que legal esse lado positivo, da pessoa olhar e falar, putz, meu... Se inspirar, né? Inspirar, eu tenho coisa legal aqui para falar também. Então, é muito rico, isso é muito rico, mas a questão da disciplina, a questão do entendimento, de buscar o que você quer passar, ou como você quer passar, é muito importante. E aí também tem uma questão, né, Tati, quanto você mais faz, né, você entra nessa rotina de fazer, quando você deixa de fazer também a pessoa vai pra cadeia. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Que ele não tô vendo mais nada dele e tal. Então, assim, é ônus e bônus, sempre, no seu negócio, né? Por isso que tem que ser uma coisa que você também acredite, não dá para, vou fazer por fazer. Que nem teve uma época que uma amiga minha me sugeriu, ela falou assim, por que você não paga alguém para escrever seus posts? Eu falei, não, uma pessoa para escrever meus posts, o post sou eu, né? É o que eu quero dizer ali naquele momento. Vou criar uma pauta, não é o que eu quero para mim, entendeu? Não quero ser uma pessoa ali no LinkedIn, um top voice, não é isso que eu quero, é o meu propósito diferente. Se eu chegar um dia como alguma conquista, é pelo trabalho que eu estou fazendo hoje, que me sinto bem. Agora, pagar uma pessoa para escrever um conteúdo meu, né? Eu acho que perde muito e não é o meu propósito. Óbvio, tem gente que acontece, isso tá tudo bem, não estou falando que é certo ou errado, mas eu falando em entender o seu propósito, não o meu propósito. Até porque acho que ficou muito claro, Cauê, nessa uma horinha aí que a gente se conheceu, né? Acabamos de nos conhecer, mas acho que ficou muito claro que você, né, com certeza não é um influenciador digital, você é um influenciador de gente. É isso aí. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Nós precisamos influenciar pessoas a acreditarem que podem mais, que são mais e que têm mais capacidade. Olha o Denis aqui fazendo uma piada com a gente, né? Poxa, lá nos Estados Unidos a galera pinta a grama, Denis, para poder parecer mais verde. Você sabe que aqui no Brasil a galera dá uma pintada na grama também, viu? Na grama do LinkedIn, tem muita gente pintada aqui no Brasil também, viu? Dá para usar o trocadilho aqui para nossa conversa. É verdade, verdade. Bom, estamos chegando aí a nossos 60 minutos já de bate-papo, muito bacana. Quero novamente agradecer, Cauê, a sua disponibilidade, a sua simpatia, assim, apaixonada por você, por essa simplicidade, né, de você realmente poder desejar compartilhar aquilo que você sabe, inspirar as pessoas a irem além. Eu acho que esse é o nosso maior propósito, né? Então, é uma hora que a gente tira da nossa agenda e a gente sabe o quanto a agenda é difícil, mas que a gente sabe que estamos fazendo uma coisa por propósito, né? Então, acho que o propósito é muito maior do que isso. Então, nossos agradecimentos aí à sua participação no nosso canal. Né, Tati, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer trocar um pouquinho com vocês aqui. Espero que tenha deixado algumas mensagens que sirvam de alguma maneira para as pessoas refletirem, né, tirarem o melhor. Não existe certo ou errado, existe o ser verdadeiro e sempre procurar a melhor oportunidade, que é aquilo que a gente falou um pouco da minha ascensão, da minha primeira empresa, aproveitar as oportunidades e fazer da melhor maneira possível. É isso, se entregar. É simples como isso. É isso, muito bem. Então, para você que está assistindo com a gente, se joga na oportunidade. Se errar faz parte do processo de aprendizado, que a gente não pode, daqui a um tempo, se arrepender de não ter feito algo que você sabe que faria diferença muito grande na sua vida e na vida de outras pessoas. Nos vemos, então, daqui 15 dias com o Talk com Especialistas, mas sexta que vem, Meeting RH. Então, a gente vai trazer alguém da cadeira de RH para poder falar sobre melhores práticas para você. Bom restinho de almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.